a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo de número 6. Irmãos, encontraram? Digam amém. Graças a Deus. Vejam o que diz a palavra de Deus para a nossa reflexão desta noite. E percorrendo a região Frígio-Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, o versículo 7 diz assim: defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O versículo 8 diz assim ainda: e tendo contornado Mísia, desceram a Troa. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora veja o que a palavra de Deus continua nos revelando no versículo de número 16. A gente vai pular alguns versículos por causa do tempo, mas acompanhe comigo ainda o versículo 16, que diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O versículo 18 vai dizer: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Agora continue ainda só um pouco mais a leitura e veja a terceira parte desse texto, né, que assim temos dividido. O versículo de número 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Agora veja o que ainda diz o versículo 22: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, e depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Que Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Irmãos, a leitura por si só é uma
grande reflexão, não é? A leitura por si só é uma grande reflexão. Mas eu queria destacar aqui 3 pontos que me chamou a atenção nesse texto. O primeiro ponto, irmãos, é quando o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, que era um homem chamado por Deus, era um homem vocacionado por Deus, era apóstolo, não é? Era um homem que aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo, mas isso não fez do servo do Senhor com que ele deixasse de ser homem. Ele não deixou de ser homem, ele não deixou de ser pessoa, ele não deixou de ter necessidades. É interessante porque até dentro da obra de Deus, não é na vida pessoal do apóstolo, não é no trabalhar, não é no comer, não é no vestir, não é nas ocupações do dia a dia, não é isso. É dentro da obra de Deus para a qual ele foi chamado. E dentro desta obra a qual ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, houve momentos em sua vida que ele tomou decisões, e ele quis fazer até uma coisa boa, até uma coisa agradável, até uma coisa que qualquer um de nós, ao olhar ele fazendo, juraria de pé junto que ele estava fazendo a coisa certa. Porque ele foi pregar em Troade, ele foi pregar na Bitínia, e pregar era uma ordem explícita do Senhor Jesus Cristo, e de por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele foi pregar, irmão. Tinha como alguém contestar isso? Não. Mas o Espírito de Jesus disse: não, Paulo, não é aí, é aqui. Por vezes, irmãos, somos bem intencionados, por vezes fazemos o melhor, por vezes fazemos aquilo que qualquer pessoa olhando diz assim: ele está fazendo a coisa mais certa do mundo. Mas isso não quer dizer que seja exatamente a vontade de Deus. E o que é que nós precisamos, irmão? Precisamos daquilo que Paulo recebeu, a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Temos que andar por direção de Deus na nossa vida e não confiar na nossa inteligência, na nossa capacidade. Não! Temos que aprender a ter discernimento espiritual. E me parece que, ainda sendo apóstolo, ainda sendo homem de Deus, ainda sendo uma pessoa que escreveu praticamente metade ou mais de metade do Novo Testamento, esse homem era carente da direção de Deus. Quer ver como ele era carente? Diz a Bíblia aqui: uma jovem com espírito de adivinhação seguiu a Paulo e aqueles homens por muitos dias. Não foi um dia não, irmão. Também não foi 2 não. Também não foi uma semana. Uma jovem com espírito de adivinhação seguia todos os dias aqueles homens e ainda dizia assim: esses aí são homens de Deus, são homens que anunciam o caminho de Deus. Mas sabe o que é de admirar, irmãos? É que Paulo não se percebeu que era uma endemoniada que estava seguindo ele. E a Bíblia diz, não sou eu quem diz, pode ler, está aqui. E aconteceu, versículo 16: e aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito
Ah, mas eu sou o maestro. E eu sei tudo. Lendo engano. Porque não importa a posição, o tamanho, não importa nada disso. O ser humano só consegue verdadeiramente fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, debaixo da direção de Deus. O ser humano é carente dessa direção. O que nós precisamos, irmãos, não é da melhor ideia, não é do melhor projeto. O que nós precisamos não é da melhor interpretação. O que nós precisamos é simplesmente de uma coisa: da direção de Deus para a nossa vida. Alguém tem um projeto, irmãos, que quem olha nem entende de tão complicado que é, de tão trabalhado nos centímetros, nos milímetros, em cada tamanho, em cada coisa. Pode ser o projeto mais espetacular do mundo e pode não ser a vontade específica de Deus naquele momento e naquela situação. Aí depois de muito tempo, muitos dias aí, Deus de alguma forma mostrou para Paulo quem era que estava seguindo ele. Era uma endemoniada, irmão. Quando Paulo percebeu, nunca mais ele deixou que ela fizesse isso. Ele virou para aquela jovem e disse: espírito adivinhador, sai em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nunca mais aquela mulher adivinhou, foi nada. Irmãos, a gente lendo isso, se não tivesse continuidade, a gente pensou que foi um rebuliço tão grande ali, que se converteu 30.000 pessoas. Se o texto não tivesse continuidade, a gente poderia imaginar que foi o maior Pentecoste de todo o tempo, porque Paulo a libertou na autoridade do nome de Jesus e na direção de Jesus. Uma menina, uma jovem possessa e escravizada por um demônio há muitos tempos. A gente poderia pensar que foi um Pentecostes tão grande. Foi nada. Foi problema, foi cadeia, foi perseguição, foi luta. Fazer a obra de Deus debaixo da direção de Deus muitas vezes irá proporcionar para nós lutas, perseguições, adversidade. Está pensando que o fato de você fazer algo diante da direção de Deus, algo até espetacular, algo até grandioso, algo até que alguém olha e diz assim: poxa vida, eu nunca vi isso acontecer. Está pensando que isso é garantia de que as pessoas vão dizer assim: glória a Deus? Não, muitas vezes haverá perseguição mesmo. Aí a Bíblia diz que o lucro foi embora. Os homens não tinham mais lucro. Acabou o lucro. Chamaram logo as autoridades. As autoridades levou Paulo para cá, rasgou a roupa de Paulo, de Silas, deixou ele nu, depois deu uma pisa boa. Sabe por quê, irmão? Uma palavra só: interesse. Foi desfeito a esperança, a expectativa do lucro. Aquelas pessoas estavam ali e não queriam saber se a jovem estava endemoniada ou não, possuída ou não, se ela iria ser liberta ou não. O que elas queriam saber era das suas expectativas atendidas, do seu lucro atendido. Vivemos em uma sociedade, irmãos, que às vezes não importa muito o agir de Deus e o operar de Deus, mas importa mesmo são os interesses. Se for do meu interesse, está tudo muito bom. Se não for, glória a Deus. E Paulo foi para a cadeia. Sabe por quê, irmão? Porque os homens são especialistas em colocar cadeias na vida dos homens de Deus. Foi só Paulo não, Pedro também. Chegaram para
porque quando foi conveniente, o próprio Constantino contou um sonho, no qual teve uma visão, no qual Jesus aparecia, e Jesus dizia que ia dar vitória, e aí Constantino conseguiu entrar dentro da igreja e corromper a igreja, porque Jesus para muitos é apenas uma forma de alcançar os seus interesses. Para Constantino foi. Eles perseguiam os cristãos, quanto mais perseguia, mais os cristãos cresciam, mais o nome do Senhor era glorificado. Aí Constantino olhou e disse assim: rapaz, esse negócio aí não está me trazendo nada de bom. Eu vou fazer o seguinte: ao invés de eu perseguir, eu vou me ajudar. E aí Constantino, que não queria saber nada de Jesus e que não queria nada com Jesus, inventou uma história no meio de uma batalha. Ele disse: eu tive uma visão e eu vi um escudo com uma cruz, e Jesus me dizia assim uma palavra: vitória, não sei o quê. Aí foi para a guerra, ganhou a guerra e se uniu com a igreja. Para que se uniu com a igreja? Para conquistar poder. E aí entrou na igreja, e aí a igreja se uniu ao Estado, e veio a corrupção da igreja, porque Jesus para Constantino nada mais era do que uma perspectiva de alcançar os seus interesses, nada mais do que isso. E para encerrar, irmãos, Paulo está na prisão, está preso. A Bíblia diz que os seus está acorrentado a um tronco, como um escravo, como um animal. Paulo e Silas estão lá presos, acorrentados, algemados. E aí eles tiveram um discernimento que muitas vezes nós não temos. E qual é o discernimento? Só me resta fazer uma coisa: buscar a Deus. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. A gente pensa, irmãos, que a solução é algo assim, sabe? Tão espetacular, mas às vezes a solução, irmãos, está em orar e louvar a Deus, está em fazer um jejum, está em se unir. Às vezes a gente pensa que a solução é que vem uma pessoa de tal lugar, uma pessoa poderosa, que não sei o quê, e aí a gente vê cada coisa na cabeça das pessoas. Eu já vi testemunho de gente dizer assim: olha, tem uma igreja tal, tem um homem que é poderoso, ele ora assim, e as pessoas ficam presas na parede. Eu sou cheio. Tudo que eu não preciso é ficar preso na parede. Mas às vezes, irmãos, as expectativas das pessoas são as mais estranhas, as mais esdrúxulas, mas a de Deus, por vezes, são as mais simples. E às vezes que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, unidos em meio à dificuldade. E talvez essa seja a maior lição dos textos. O que é que eu e você faz em meio à dificuldade? Será que em meio à dificuldade a gente se junta para louvar e para buscar a Deus? Ou será que a gente bota a culpa um no outro? Ah, tá assim porque a culpa é de fulano. Eu estou falando alguma coisa errada, irmão? Tá assim porque a culpa é de ciclano. Porque por muitas vezes em meio à dificuldade o marido começa a culpar a mulher começa a culpar o marido, e começa a culpar o filho, e cada um que culpa o outro, e nada se resolve. Mas quando nós oramos e jejuamos e buscamos a Deus, a solução está mais próxima. Somos especialistas, irmãos, em achar culpados. A gente passa o tempo todo procurando quem é o culpado. Às vezes o negócio não vai dar em nada, às vezes não vai levar a canto nenhum, mas enquanto não descobrir o culpado, não existe paz. A paz não está nisso. A paz está em buscar a Deus e orar, como Paulo e Silas falavam, oravam e cantavam louvores a Deus por volta da meia-noite. A vez que quando eles faziam isso, as cadeias
Deus sacudiu os alicerces, diz a Bíblia que as cadeias de todos se abriram. O homem bota na cadeia, mas Deus tira da cadeia. O homem bota a corrente da mão, mas Deus tira a corrente da mão. Mas para que isso aconteça, temos que buscar a direção de Deus na nossa vida. O que eu e você mais precisa de qualquer coisa aqui, nada se compara com a direção de Deus na nossa vida. O povo estava no deserto para concluir, e as águas estavam amargas. Aí foi até o profeta. O profeta representava a direção de Deus. Aí o profeta disse: pega um prato de sal e joga nas águas. Eu duvido aqui, qualquer um da gente colocar sal dentro de água amarga para ela ficar boa. Eu duvido. Mas a solução de Deus, a direção de Deus, por vezes, será mais simples, porque não era um prato de uma comida difícil, ou uma comida cara, ou de um negócio caro, mas não, uma coisa que todo mundo tem em casa: sal, que é barato, não custa nada. Pega um prato de sal, alguém poderia dizer assim: sal? Se fosse pelo menos açúcar, mas sal? Deus é assim, irmão. A direção de Deus, por vezes, será algo até esquisito e estranho na nossa vida. Mas não importa o meu conceito, ou o meu entendimento, ou o meu julgamento, ou a minha percepção, isso não tem valor nenhum para Deus. O que tem valor para Deus é seguir a sua direção. Não importa se é para enfrentar um exército inumerável com 300 homens. Se Deus deu a direção, pode fazer. Mas se a direção não for de Deus, se prepare, porque o preço a ser pago é muito grande. Eu tenho o maior medo do mundo dessas coisas. Eu tenho o maior medo do mundo de entrar num lugar onde não é a vontade de Deus, de assumir alguma coisa que não é da vontade de Deus. Por vezes eu me saboto mesmo, porque eu sei o preço que é estar fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus. Eu começo me sabotando e dizendo: olha, não sou essa pessoa, tem ali uma pessoa melhor. Eu começo a vender todo mundo, eu faço que nem Moisés: Senhor, manda todo mundo menos a mim, porque eu sei o preço, irmão. O preço pode custar a minha fé, o preço pode custar a minha alegria, o preço pode custar algo precioso que Deus me deu. Por isso eu tenho que saber se de fato é da vontade de Deus. Porque quando é da vontade de Deus, irmãos, ele se responsabiliza. Quando Deus coloca, ele se responsabiliza. Quando Deus coloca, dá certo. Quando Deus coloca, prospera. Quando Deus faz, irmãos, é diferente. Por isso, busque sempre a vontade de Deus na sua vida. Esses dias o irmão Florivaldo contou para mim um testemunho tão bonito. Ele disse assim: olha, eu estava aperribado com um documento, com as coisas, e queria pedir a A, a B e a C, e daqui a pouco foi tanta dificuldade, ele dizendo para mim, eu me ajoelhei e orei, e disse: Senhor, a tua palavra diz que nós temos que confiar em ti. Eu não sei, não tenho a quem recorrer não, então eu recorro a ti. E aí ele recorreu a Deus, e daqui no outro dia ele me contava, quando pensou que não, disse, ligaram para a esposa dele e disse: olha, já está resolvido a causa, porque se submeteu à vontade de Deus. É a coisa mais difícil do mundo, irmão, porque a gente quer mesmo se submeter à nossa vontade, a gente quer mesmo se submeter ao nosso eu, a gente quer que o nosso eu prevaleça. E eu estou dizendo isso, irmãos, e Deus sabe que é de coração. E por vezes na minha vida eu tive que optar, escolher a vontade de Deus e escolher a minha vontade. E glória a Deus que eu tive condições de dizer: olha, Senhor, a minha vontade é essa, mas eu quero que a tua prevaleça. Foi a melhor escolha que eu fiz.
hoje, as coisas que Deus me deu ou me colocou até hoje estão de pé. O vento sacode, o vento balança, a tempestade vem para um lado, a tempestade vem para o outro, e eu estou de pé. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor, não é por nada disso. Foi porque foi Deus quem me deu, foi porque foi Deus quem me colocou, foi porque foi Deus quem fez na minha vida. Quando Deus faz, irmão, ninguém desfaz. E nessa noite a gente possa buscar a direção de Deus para a nossa vida, que a gente possa quebrantar o nosso coração, porque é por isso que a um coração quebrantado Deus não resistirá. O problema é que o nosso coração é duro, mas no dia que eu e você quebrantar o nosso coração e dizer: Senhor, me revela, me mostra tão somente a tua direção, aí você vai ver as coisas mudarem assim, ó. Porque Deus se agrada, irmãos. Deus se agrada de quem busca a sua vontade. Ele se agrada tanto que ele diz assim: busque em primeiro lugar. Sou eu que diz, não, meu irmão. Não é o diácono, o dirigente da congregação que diz. É Jesus quem diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus, irmão? É a vontade de Deus, é a direção de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe o que vai acontecer? As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus se agrada ou não se agrada, irmão? Quando eu e você buscamos a direção de Deus, mas é a direção de Deus de coração, viu, irmão? Não é a direção de Deus que me agrada, porque a gente muitas vezes pede conselho a quem a gente sabe que vai dizer aquilo que me agrada. Difícil é pedir conselho a alguém que me confronta. Então, por vezes eu vou orar a Deus aquilo que eu entendo que Deus vai dizer sim, mas aquilo que Deus vai me dizer não, por vezes eu não vou querer nem orar. Orar para quê? Mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que dizer: Senhor, eu posso até não gostar, eu posso até sofrer. Eu disse isso quando eu orava a Deus pela vida de Rebeca. Eu orei, eu disse tudo para Deus, nosso sonho, aquilo que estava no nosso coração, as nossas expectativas. Mas eu disse assim: Senhor, eu não quero que o Senhor simplesmente atenda os meus desejos. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade, ainda que não me agrade, ainda que me machuque, ainda que me quebre, ainda que eu fique moendo. Eu prefiro a tua vontade, Senhor. E eu disse de coração. O Espírito Santo estava presente naquele quarto. E quando eu e minha esposa se levantamos da oração, assim como Ana, o nosso coração já não era triste. Sabe qual é a maior alegria que eu tenho, irmão? É de saber que naquele dia eu fiz como Abraão, eu sacrifiquei aquilo que eu tanto amava, porque eu disse: Senhor, ainda que essa seja a minha vontade, mas eu não quero que se realize a minha vontade, eu quero que se realize a tua vontade. Se é para o Senhor nos dar filho, o Senhor será Deus, mas se o Senhor também não nos quiser dar filho, o Senhor continua sendo Deus na nossa vida. Mas aprove a Deus que Ele quis nos atender. Mas não foi para fazer o meu gosto, não, foi para fazer a vontade dEle. Eu sabia, irmão, eu sabia que a vontade de Deus era melhor, e que aquilo que mais precioso nós imaginamos e pensamos, não sendo da vontade de Deus, pode ficar certo, é o maior atrapalho do mundo. Ah, mas é filho, irmão Marcos, não importa o que seja, quantos filhos estão
bênção, o tamanho do caminhão. Mas se não for da vontade de Deus, pode ter certeza, é melhor você dizer assim: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.